Hoje eu tô de frente com o maior fenômeno da música gospel no Brasil. A Aline Barros já vendeu mais de 7 milhões de discos e venceu 4 vezes o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã. Carioca, a Aline começou a cantar aos 5 anos em igrejas. No início da década de 1990, com 17 anos, ela lançou o primeiro disco de seus todos premiados. Formada em Biologia Marinha pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Aline é casada com o ex-jogador de futebol Gilmar Santos e tem 2 filhos, Nicolas e Maria Caterine. O estilo musical de Aline Barros inclui desde baladas pop até canções com levada de rhythm and blues. Aline, você gravou seu primeiro disco quando tinha 17 anos. Como? Como é que se dá isso? Como é que é a tua história com a música? Bom, Gabi, primeiramente eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui. Eu é que tenho que agradecer. Nossa, você abriu um espaço na sua agenda para estar aqui. Muito obrigada. Muito bom poder estar aqui com você e repartir um pouquinho com as pessoas um pouco da minha história, né? Eu, como você falou, eu gravei meu primeiro trabalho com 16 para 17 anos. E a música na minha vida, como tudo que eu sempre faço, né, e reconheço, né, o dom que tenho vem de Deus. A música começou primeiro como um presente, um dom, uma dádiva de Deus. Mas só você na sua família ou você tem gente de música na família? Tenho, meu pai. Meu pai é uma pessoa assim que eu amo, que investiu na minha vida, me ensinou e tem me ensinado até hoje princípios, valores, e a música é algo assim muito forte dentro da nossa casa, né? Porque corre nas veias da nossa família a música. Meu avô era músico, meu pai, músico. E desde muito novinha, com 2 anos de idade, meu pai pegava o violão e chegava em casa e começava a tocar aquelas cantigas de criança. Você tem essa remota memória, a memória mais remota da sua vida? Você sabe qual é? Ela é ligada à música ou depois vem uma lembrança da música? Não, eu comecei, acho que meus pais, né, sempre falam, a Aline começou, acho que antes de falar ela já cantava, né? E a música eu comecei muito cedo, 2 anos de idade eu tinha. Essa é, na sua vida, a sua lembrança mais remota? Tem gente que se lembra de cena do berço, assim. Você se lembra de quê? Não, eu me lembro de momentos incríveis que passei com meu pai. Um deles, quando eu tinha 5 aninhos de idade, onde eu fui convidada para cantar num casamento. E eu ali, naquela ansiedade, nunca mais eu vou esquecer das palavras que meu pai me falou naquele dia, que até hoje ecoam assim na minha mente, no meu coração, né, em que eu estava assim, era uma criança, né? Na verdade, tudo acontecia como se fosse uma grande brincadeira para mim. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu me lembro de um pouquinho antes de eu subir no altar para cantar uma música muito linda, com uma letra muito grande, né? Eu me lembro do meu pai falando, filha, não se preocupe. Não se preocupe com quem vai estar ali, com os homens, não se preocupe com nada disso. Cante e cante para Deus. Se preocupe em fazer o melhor para Jesus. E ali naquela hora eu senti assim algo tão gostoso. Acho que é bom quando a gente recebe uma palavra assim, um conselho, você se sente amparada, abraçada. E eu entrei, acho que mais segura ali naquele dia, naquele casamento. Então isso é uma das lembranças assim remotas que eu tenho de uma experiência que eu vivi com meu pai e que até hoje eu carrego isso dentro de mim. E esses conselhos hoje eu também passo para os meus filhos. Qual é o papel da sua mãe na sua vida? Até agora você só falou do seu pai. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe é linda por dentro e linda por fora. Minha mãe, ela em tudo é aquela mulher forte que fica sempre na retaguarda, né? Enfim, buscando estar ali para ajudar, para fazer as coisas darem certo, né? Com uma oração, com uma palavra de força. Qual a profissão dos seus pais? Meus pais, bom, meu pai foi músico, depois de músico ele chegou a ter uma empresa de transporte, enfim, depois, com o passar do tempo, ele se envolveu, então, com a música dentro da igreja, e então
as coisas foram mudando, foram tomando um direcionamento diferente. Eu gravando depois do meu primeiro trabalho, surgiu a ideia de se abrir, então, uma gravadora, que foi a AB Records. Ela, até uma determinada fase da minha vida, meu pai trabalhou em função dos CDs, de lançar trabalhos, de fazer as coisas acontecerem. Depois disso, eu fui para uma outra gravadora, que hoje é a minha atual gravadora, que é a MK. Mas o meu pai é detentor de todos os meus CDs até a chegada do Som de Adoradores. A partir do Som de Adoradores, a Aline é da MK Music, Entendi. que hoje é a minha gravadora atual. Você foi fazer biologia depois de já ter se lançado como cantora. Por quê? Na realidade, as coisas aconteceram meio que paralelo, sabe, Gabi? Quando eu me dei conta da música na minha vida, de gravar um trabalho, eu já estava prestes a começar a minha faculdade. Já tinha prestado vestibular e tudo você tinha escolheu passado. biologia marinha por quê? Sempre fui apaixonada pela vida. Continua? Continuo apaixonada, mas eu não tive oportunidade, né? Fiz a minha monografia com uma professora muito linda, muito agradável. Eu lembro dela até hoje, a professora Yossi, que me ajudou, né, a desenvolver a minha monografia sobre algas da costa brasileira. E foi muito interessante, foi muito legal. Mas não tive oportunidade de profissionalmente trabalhar com isso, até porque a minha vida foi sendo direcionada e foi caminhando para um outro lugar, por um outro caminho, que não era o caminho que, de repente, eu imaginava, mas o caminho que Deus tinha traçado para a minha vida, que era levar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, através da canção, através da música, através da voz, né, do talento que Ele mesmo tinha colocado dentro de mim. Você fala religiosamente, né? E eu entendo isso. Toda a sua fala, desde a hora que você sentou aqui, tem o tom do ministério, da igreja mesmo. Desde quando a sua família, os seus pais eram da igreja, os pais dos seus pais, desde quando existe a igreja na sua vida? Desde que eu me entendo por gente. Eu cresci dentro da igreja. Esse tom, né, essa coisa que você está tentando definir aqui, eu acho que é a linguagem do amor. Eu acho que é a linguagem de você ser apaixonada por aquilo que você faz, por servir a um Deus que você reconhece quem Ele é na tua vida, para que você está aqui, o porquê você nasceu. Então, tudo isso traduz esse tom de voz, essa paixão, essa alegria. Não é o tom de isso. voz. O tom de voz é perfeito. Imagine, você tem a linguagem. É isso. Mas aí. É exatamente isso. É você essa linguagem. Você cantava na igreja pequenininha. Pequenininha. Canta pra mim o que você cantava na igreja, um pedacinho desse tamanho, uma frase musical. Eu cantava muito um Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E era uma música grande, muito grande. Enfim, tinham outras canções. Você tem uma voz belíssima. Você cuida dela, você trata, você fez cursos, você aperfeiçoou essa voz ou não? Em tudo a gente tem que se aperfeiçoar, né? Hoje, eu entendo, tive que aprender a cuidar da minha voz de uma forma assim, muito especial. Porque eu vivi um problema na minha vida. Logo depois que eu tive o Nicolas, eu fiquei com 5% de voz. Nunca fiz aula de canto, nunca fiz nada. Mas por quê? Porque eu tive uma fenda muito séria nas pregas vocais. Muito séria mesmo. E eu... Atribuída a quê? O que ao foi esforço que foi feito no parto? Por conta da vida que eu levava, de viagens, e canta aqui, canta lá. Então, você usando a sua voz, num momento em que o seu corpo está sofrendo transformações, né, os hormônios estão alterados, enfim, tudo na sua vida muda. O seu corpo muda em função daquilo que está sendo gerado dentro de você. Então, altera um pouco mesmo. E se você não tiver um certo cuidado, um cuidado de usar a voz corretamente, fazer alguns exercícios, beber água até mais do que você costuma beber, né? Que a água é essencial, é fundamental para quem canta.
Então, se você não tiver esse certo cuidado, realmente a voz vai para o espaço. E eu, nesse momento, assim, foi um momento muito difícil, Gabi, porque é como se tivessem tirado do chão de mim. Quantos anos faz isso? Hoje o Nicolas está com 9 anos. Você não tem cara de mãe de filho de 9 anos. Ah, obrigada. Eu tenho um filho de 9 anos que já está um rapazinho. E que canta? Ele não canta. Até os 5 anos de idade, o Nicolas, ele era envolvido com música. Quando eu saía para cantar, eu levava ele ficava lá fazendo as graças dele no palco. Hoje eu perdi. Hoje eu perdi, literalmente perdi pra bola, pro futebol. Jura? Meu marido tá que tá, todo sorridente. Vocês se conheceram pela igreja ou em outra situação? Não, nos conhecemos no Rio de Janeiro, num evento que foi feito para jovens. Ele foi ali para contar um pouco da história dele, da vida dele, da conquista como campeão mundial pelo São Paulo e testemunhar de Jesus na vida dele, a diferença que Jesus faz na vida do homem, né? Em pleno auge, em pleno sucesso. E eu estava ali para cantar, nos conhecemos ali e foi algo assim muito lindo. Amor à primeira vista. Acredito que sim, o Gilmar, ele conseguiu me conquistar pelo sorriso dele. Eu me lembro, nunca mais eu vou esquecer o sorriso. Como é que era? Do Qual era a Gilmar. diferença? É um sorriso cativante. O Gilmar, ele cativa, ele consegue trazer as pessoas para perto, sabe? Ele atrai de uma forma assim muito linda e muito especial. E, enfim, foi um momento assim muito único assim pra gente. E depois disso tivemos um período onde a gente pôde se conhecer. Gilmar morava em São Paulo, eu no Rio de Janeiro. Pergunta indiscretíssima. Você não fez sexo até se casar, como prega a sua religião? Não. Ou como prega parte da sua religião? Esse é um ponto que você tocou e eu, sem reservas, eu posso dizer, sem vergonha, porque não tenho do que me envergonhar, sabe? Falo isso porque isso para mim foi base, foi construir algo dentro de um relacionamento, a gente saber conduzir, construir, para que amanhã eu pudesse ter uma solidez até maior no meu casamento, no meu relacionamento, né? Hoje somos casados há 12 anos e fiz exatamente como a palavra de Deus me ensina, me guardei, me preservei. E quando chegou, então, no dia do nosso casamento, então, quando nós podemos, então, nos conhecer de fato, né, plenamente. E foi uma das coisas, assim, que eu mais me orgulho, né, de falar, porque ele soube me respeitar e eu soube respeitar o Gilmar. E hoje existe E ele também se guardou nesse período? Também se guardou. E hoje existe uma solidez no nosso relacionamento, um respeito no nosso relacionamento. E parte disso você atribui a... Tudo por conta de quê? Por conta da gente respeitar um ao outro, respeitar valores, respeitar princípios. Me lembro que meu pai, né, falava assim para o Gilmar... olha, você tem que chegar aqui com a minha filha 9 horas, hein? E 8:50 o Gilmar estava lá em casa comigo, sabe? Nunca deu assim motivo, a gente sempre soube honrar meu pai, minha mãe, os valores e, acima de tudo, honrar Deus, né, conforme os ensinamentos da palavra. E isso me fez ter hoje a família que tenho, um presente de Deus para mim. Muito bom! Que bom mesmo, parabéns. Eu vou fazer um intervalo, tá terminando o primeiro bloco, de frente com a belezura da Aline Barros. Ela tá aqui, belezura, e aqui também. Olha que lindo. Esse é o mais recente CD. Esse é o Extraordinário Amor de Deus. Esse é o presente que eu lhe falei, que nós demos pro meu pai. Inclusive, eu quero agradecer a MK Music por me ceder como artista exclusiva deles e poder presentear o meu pai. Esse trabalho saiu pela AB Records em parceria com a Sony. E Aline Barros e Companhia 3. Esse é lindo, muito lindo, é para as crianças, muito fofo. Também é um trabalho muito especial. Espera aí que nós vamos fazer aqui um intervalo e daqui a pouquinho eu continuo de frente com a Aline Barros. Até já.